Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz porque estou na oraria do Senhor. Essa cantora Mirim, que cantou este belo hino, confirmando a palavra que eu irei ler e pregar nesta noite. Como trata-se de um culto de doutrina, eu quero que a leitura e a oração que eu farei após a leitura, Deus possa trazer a sua mensagem através do seu instrumento, que sou eu, clara e eficaz, com entendimento do Espírito Santo a cada coração que está aqui nesta noite. Nós vamos abrir então a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. E o versículo 2 até o 6. Graças a Deus. Confesso que eu estou feliz quando estou na casa do Senhor. E ainda mais quando nós possamos ter a oportunidade de falar e dar testemunho daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Eu tenho por certo, se cada um nesta noite tivesse a oportunidade de falar, falaria, porque o Senhor é bom para conosco. Aleluia. Então Jeremias capítulo 18, versículo 2 até o 6 nos diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e ele tornou a fazer outro vaso conforme achou por bem. Então veio a minha palavra do Senhor: acaso não poderia eu agir para convosco, casa de Israel? Assim como fez este oleiro, eis que vós sois como o barro na mão do oleiro, casa de Israel. Abaixa sua cabeça, querido Jesus. Lemos a tua palavra, Senhor. Eu quero transmitir a tua palavra e aprender com a tua palavra também com a tua igreja, Senhor. Senhor, que eu possa ser claro, Senhor, nestas palavras que tu vais colocar na minha boca. E que também seja colocado na hora certa, no lugar certo, Senhor, com a interpretação do teu Espírito Santo, para a edificação de cada vida, de cada vaso nesta noite, Senhor. Eu te peço, no teu nome. Amém, Jesus. A igreja pode tomar assento. Aleluia. Igreja do Senhor, nós já ouvimos pela Emily, é isso? É isso? Muito bem. Que ela disse que o oleiro, quando o vaso cai, ele está olhando. Ele vai querer ajudar o oleiro. Aquele vaso que caiu. Ele quer o quê? Como ela cantou? Restaurar. E sendo restaurado, os outros vasos vão olhar que somos nós. E pode dizer como ela cantou: só pode ser um milagre. Amém? Só pode ser um milagre. Eu quero dizer que cada vaso que está aqui é um milagre de Deus, como eu também sou.
E eu estou feliz por isso. Mas graças a Deus que nós vamos à frente. Nós conhecemos esta palavra e eu quero que o Senhor Jesus, o nosso Deus, possa colocar no nosso coração uma eficiência de sabedoria, que nós possamos aprender com esta palavra e fazer com que esta palavra sirva na nossa vida. Aleluia. Como trata-se de um culto de doutrina, eu tenho por certo que não é uma fogueira, mas sim um conhecimento de aprendizagem. Aleluia. E este conhecimento, esta alimentação genuína, que é a palavra de Deus, possa ser constante na nossa vida, para um dia nós apresentarmos este vaso que o Senhor encheu na presença dEle. Aleluia. Aqui nós vimos que Jeremias, esta palavra conhecida, estava preocupado, o servo de Deus, o anjo da igreja, o profeta de Deus estava preocupado com o povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. A ponto de, nas orações de Jeremias, Deus recebeu aquela pergunta de Jeremias: Deus, há esperança para o teu povo? E Deus ficou aguardando uma oportunidade exata. Então eu quero dizer para a igreja do Senhor que está nesta noite aqui reunida, que quando nós perguntamos, falamos, pedimos alguma coisa para o Senhor, descanse nele, porque Ele vai trazer a sua resposta. Aleluia. E Jeremias fez a esperança a Deus para o teu povo. E aí ele ficou aguardando, esperando. E nós vimos que Deus disse: ei, Jeremias, vem cá, eu preciso falar contigo. Pois não, Senhor, estou aqui, estou pronto para te ouvir. Desça à casa do oleiro, desça ao vale, porque lá eu falarei contigo. Eu quero dizer para a igreja que muitos estão na montanha e não querem mais descer. Mas Deus disse assim: desça ao vale, desça à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. E nós vimos que primeiramente, o que aconteceu com Jeremias? Ele obedeceu à voz de Deus e desceu ao vale, desceu à casa do oleiro para ouvir, para saber. Até então ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. E Deus queria falar com Jeremias através de uma simples moldagem de um vaso. É isso que Deus faz. Muitas vezes que nós queremos que Deus fala conosco através de grandes coisas, mas Deus não quer assim. É na simplicidade, e quando nós descemos na obediência, Deus fala conosco. Aleluia.
Então nós vimos aqui que eu considero aqui o vaso do oleiro, que é o título desta leitura. E nós sabemos que as etapas para a elaboração de um vaso na olaria significa que o vaso que somos nós, o barro, o vaso somos nós, o barro que é o barro. Muito bem. A olaria eu considero que é a casa de Deus. Se Deus está aqui, é Ele que molda, é Ele que conserta, é Ele que restaura. Então Ele está na olaria, é o trabalho dele estar aqui na olaria para ver cada um de nós, ver a mim, como é que está o nosso vaso. Amém? Muito bem. O oleiro é Deus. Então Deus está na olaria para preparar, para restaurar cada vez melhor este vaso, o vaso que somos nós. Graças a Deus por isso. Aleluia. É uma etapa principal de que nós somos um vaso. E nós somos e devemos ser tocados e moldados pela presença de Deus para cada vez mais ser aquele vaso de bênção, ser aquele instrumento usado na mão de Deus. Muito bem, graças a Deus, que o Espírito Santo, através desta palavra, possa falar com cada um. E cada um possa dizer: hoje Deus falou ao meu coração. Que eu possa dizer: hoje Deus falou ao meu coração também. Que nós possamos ser edificados por esta palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, escolher o barro. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Quantos já trabalharam numa olaria ou numa cerâmica? Levante a mão. 1, 2. Puxa, é bom isso aí. Eu sei que alguma coisa que eu vou falar nesta noite, porque esta tarde eu estava estudando a Bíblia e disse: Jesus, vai me dando, Jesus, eu vou anotando. Jesus, eu quero saber mais, Jesus. Então, graças a Deus que tem gente mais ou menos que vão ver. Claro que eu estou falando nos primórdios tempo. Não que agora tem máquinas motorizadas, tem componentes de minérios com mais prioridade, que levam um aquecimento muito alto pela resistência. Eu estou falando em barro, em vaso, certo? E o vaso é fraco, o vaso é frágil. Mas o que está lá dentro, se nós temos lá dentro aquilo que o Senhor coloca em nós, nós somos fortes e vencedores. É essa a diferença. Eu sei que tem cerâmica que pode bater forte e não quebra. Mas nós somos um vaso que quando nós estávamos com Jesus, quando nós não estávamos com Deus, ele caía, se espedaçava e o homem chegava: eu quero fazer contigo assim, ó. Quando nós estamos com Deus. Mas quando nós estamos com Deus, o inimigo chega e olha aí, esse está, ele está blindado. Ele está com o poder de Deus. Eu não posso tocar nele, porque é um vaso cheio do Espírito Santo. Aleluia! Essa é a diferença daquele vaso moldado por Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nós vimos que primeiramente é o escolher o barro. Normalmente o barro apropriado para a olaria está às margens dos rios, em locais conhecidos como, quem pode me dizer, como? Pareiro. Não é verdade? Olha, fala para um funcionário: olha,
Vou fazer um tijolo. Sabe onde que eu vou agora? Eu vou lá no Bareiro. E por que perto dos rios? Porque lá está um barro bom, é um barro argiloso, um barro de liga, um barro mais puro, um barro mais maleável. Então, aquele oleiro buscava aquela argila para trabalhar pelos dedos, fazer a fórmula, moldar, deixar ele bonito. Então nós vimos que ele buscava aquela argila e levava naquela máquina manual, aquela que talvez tinha a correia e um pedal, né? E estava numa mesa circular, e aí ele acionava, e aí girava aquele disco de madeira, e aí ele trabalhava e moldava, e ele fazia conforme bem parecia aquela moldagem, aquele vaso. Hoje não, hoje tem máquina, aperta aqui, bota lá em cima, ele molda tudo, a máquina. Então, hoje tem uma praticidade muito melhor pela tecnologia, porque existe máquina, existe maromba para comprimir, moinho para decantar a massa, enfim. Mas eu quero falar aqueles anos, 4.000 anos antes de Cristo, que foi feito lá na Mesopotâmia. Sempre dizia Mesopotâmia, mas é Mesopotâmia. Então 4 anos antes de Cristo, já havia aquele trabalho manual de fazer os vasos. Graças a Deus por isso. Então aqui nós vimos que era a escolha do barro, que era o prioritário, que era aquela massa argilosa. Segundo, preparar o barro. Bom, agora está o barro aqui. Agora eu vou preparar ele. Eu quero dizer, igreja do Senhor, que o Senhor também nos preparou, não é verdade? Nos preparou. Mas era como os barros, jogado lá, pisoteado, lambuzado, estava lá na beira do caminho, no lamaçal do pecado, e o Senhor nos recolheu. Quero fazer um barro de bênção na tua vida, meu irmão. Um barro de bênção na tua vida, minha irmã. Um barro de bênção na tua vida, jovem. E assim por diante, o Senhor tirou lá do mundo e colocou aqui, porque o Senhor tem um projeto desse vaso para a honra e glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preparar o barro envolve 2 atividades distintas. Primeiro, bater o barro. Pegar o barro, bater o barro. Vamos bater ele. Pá, 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 pá. Eita, tem uma pedra que apareceu na minha mão, alguma coisa aqui que machucou, é uma pedra. Porque vem o inimigo da nossa vida, coloca coisas estranhas para atacar, para ferir, para machucar. Mas o bater, quer dizer, orar, vamos buscar o Senhor, vamos pedir a Ele, que Ele possa nos proteger, que Ele possa nos guardar, que Ele possa nos revelar, que Ele possa nos ajudar. Enfim, ele estava batendo, apareceu uma pedra, ele tirou, veio junto. O Senhor fala na sua palavra, né, que foi plantado o trigo, né, mas o joio estava lá infiltrado. O joio está lá infiltrado. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o joio é bonito e nós começamos a se entusiasmar no joio, mas é perigoso. Foi dado pelo inimigo. Então, deixamos crescer junto, depois só colhemos o trigo. E aqui nós vimos que ele começou a bater, e aí batendo, muito bem, ele tirou um pedacinho de madeira, tirou uma pedra. Por quê? Porque a massa deve ser uma massa genuína, uma massa pura, uma massa que não tenha nenhuma contaminação, uma massa que ele possa trabalhar e fazer com eficiência aquele vaso. E nós olhamos e paramos, Senhor Jesus, eu quero que esse vaso seja um vaso feito por Ti. Aí nós possamos dizer que o Senhor fez com eficiência, porque Ele só faz com eficiência esse vaso que somos nós. E para fazer esse vaso, tem que ser uma pessoa habilitada. Nós vimos que ele bateu. Muito bem. Tirou o que precisava tirar.
Agora que ele bateu o vaso, tirou as pedras, tirou as impurezas, ele começou a bater, amassar o vaso. Amassar o vaso, comprimir o vaso. Como eu falei hoje, pega uma massa dessa, joga na maromba com tantas calibragens, aquilo pressiona tanto, vai naqueles caracóis, e aí sai tudo o ar lá de dentro da massa. Ele batia a massa, porque se tivesse algum ar lá dentro, era obrigado a sair. Porque senão a despesa era certa. Aquele vaso ia dar problema para ele. Muitas vezes tem crente, né, que tem ar aqui dentro. Ar que não pode ser tocado. Ar que, uma bolha aí que ninguém não vê. Ninguém não vê essa bolha. Mas a hora que entra no forno, o que faz? Ninguém não via mais, que irmã, que irmão, que jovem abençoado. Mas deixa entrar na oração. Deixa entrar na queima. Deixa entrar no forno. Aquela bolha não resiste. E quebra todo o vaso dentro do forno. Por isso que Deus age na simplicidade. E quando nós somos simples para a honra e glória de Deus, o Senhor nos ajuda a caminhar. A caminhar. A caminhar. E nós vamos caminhando, muitas vezes devagar, pela luta, mas nós alcançamos o objetivo que o Senhor nos colocou na nossa frente. Então, ele começou a bater para quê? Para tirar todas as bolhas que estavam dentro da massa. Porque ele queria que o vaso saísse perfeito. E aí, graças a Deus, igreja do Senhor que está aqui ouvindo esta palavra de doutrina. O Senhor está aqui para restaurar, para que nós sejamos cada vez mais perfeitos. E só com a ajuda do Senhor, porque se não tiver a ajuda do Senhor, nós sofremos. Sofremos mesmo. Muito bem. Ele batendo, ele amassando o barro, tirando todas as bolhas de ar. Agora que o oleiro bateu o barro, amassou o barro também, o oleiro começou o quê? A moldar. Começou a moldar. E Jeremias, o profeta, ouviu. Ei, Jeremias, olha lá. Presta atenção, que é nessa hora que eu falarei contigo. Amém? Eu quero dizer para a igreja do Senhor, já falei em outras vezes, e não tenho vergonha e não me arrependo. Eu me arrependo sim. Não tenho vergonha de contar, mas me arrependo sim. Porque eu não fui mais obediente para o Senhor Jesus. Eu sofri muito nesta passagem, nesta vida, nos negócios empresariais. Porque o Senhor falava comigo. Eu pedia e orava, mas não dava atenção. Pagava o preço caro. Pagava o preço caro. Muitas vezes nós sofremos porque queremos. Porque o Senhor Jesus, o oleiro que está aqui, o nosso Deus, está aqui para nos ajudar, está aqui para nos orientar. Paguei um preço caro. O Senhor avisava, eu disse, não, agora que eu já fiz isso, agora vou continuar. Não faça que terá um preço caro. E tive um preço caro. Muito bem. Jeremias apreciando, olhando, o moldador, o oleiro, trabalhando no seu vaso, de repente, demoliu tudo. Eu tenho certeza que o oleiro ficou envergonhado, né? O profeta de Jeremias olhando aquele vaso, mas nem o oleiro, acho que não, o oleiro não sabia o que estava acontecendo, mas
O profeta Jeremias estava sabendo, e Deus falou através deste vaso que quebrou na mão do oleiro. Aleluia! Quebrou na mão do oleiro este vaso. E Jeremias, nós vimos que ele observava o trabalhar do oleiro. O oleiro tornou a fazer outro vaso conforme achou por bem. Pegou de novo, começou a moldar, começou a fazer, conforme parecia bem aos seus olhos. Quando nós deixamos trabalhar como vaso, o Senhor trabalhar em nós. Escuta, igreja do Senhor, nós somos vasos do Senhor. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós pedimos ao Senhor, Ele começa a moldar. Nós deixamos trabalhar, Ele molda conforme o parecer dos seus olhos. Ele quer fazer uma coisa bonita, porque Ele começa a ornar este vaso, Ele começa a fazer lindo. Ele quer que o nome dEle seja o quê? Glorificado. É na simplicidade que Ele faz um vaso ficar belo, ficar lindo. Louvado seja o nome do Senhor. O vaso estava pronto para ser levado à secagem, ao amadurecimento, como se diz. Estar no ponto para levar no forno, porque se levar ele verde, ele cru assim, feito já, ele não vai resistir, ele vai estourar. Então tem que botar na prateleira, para dar uma secagem natural do tempo. O vento vai secando ele para ele estar no ponto certo, para levar os fornos. Então nós vimos aqui, que depois do forno, a secagem natural, e depois ao forno, e antes de levar ao forno, aqui nos diz aqui que precisa de uma minuciosa revisão. Está lá na prateleira, não é isso que eles fazem com o tijolo, com telha, com tudo? Vamos ver se não tem alguma coisa estragada. Olha lá se não tem nada rachado. Mas ele encontrou lá, nesse amadurecimento, nessa secagem natural, rachou um vaso. Como é que pode rachar um vaso? Tinha algum corpo estranho lá dentro, não é verdade? Tinha. Tinha uma pedra, tinha um cavaquinho de madeira, tinha um resíduo de qualquer coisa, de um outro mineral. Não tinha naquela colocação daquele corpo estranho, não tinha liga, ele se separou e na secagem ele estourou, ele rachou. Foi tirado fora. Esse dá para aproveitar. O que vai fazer? Pode desmanchar, né? É barro, pode tocar água, né? Pode fazer de novo. Deixa ele aí que a gente vai aproveitar ele de novo. Ele está onde? Ele está na olaria. E nós estamos na olaria do Senhor. E se tiver alguém com o vaso rachado, quebrado, eu quero dizer que o oleiro, nosso Deus, está nesta noite aqui para recuperar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui que ele tirou fora. O oleiro não aceita um vaso rachado dentro da olaria de Deus. Tem que recuperar. Aqui nós devemos ser vaso de honra e de glória. Vaso rachado na casa de Deus, o oleiro não gosta, ele fica triste, o Espírito Santo fica triste, porque o Espírito Santo quer chegar perto de ti e encher o teu vaso, e ter uma rachadura, e sai tudo fora, não aguenta nada lá dentro. Por causa disso que muitos vêm na igreja, não sei, não senti nada hoje, não senti nada. Eu entrei dentro da igreja, olha, parece que até saí pior do que entrei. O vaso, ao invés de consertar dentro da igreja, saiu mais rachado ainda. É triste.
Saiu porque quis, porque aqui nós temos oleiro divino no nosso meio. Nós temos que apresentar um vaso de glória para o nosso Deus. Não adianta se o vaso estiver rachado, tem que ser consertado, porque, olha, pode vir profeta, pode vir a palavra de Deus, pode vir o Espírito Santo, pode vir tudo, mas se tem uma brecha, se está rachado, não aguenta nada desse vaso, o irmão está vazio, e sai vazio, e se morrer, vai para o inferno. Que o vaso rachado diz, olha, eu não senti nada de Deus, não tenho nada de Deus, olha, não digo nem glória a Deus, não sei, eu estou morto espiritualmente. Morto porque o vaso está rachado. Morto porque o vaso está rachado. Não tem mais vida. O Espírito Santo não aguenta dentro, não tem nada. Aleluia. Então, nós vimos aqui que tem que recuperar esse vaso. E depende da obediência, depende da simplicidade, depende, Deus, eu estou na casa do oleiro, na olaria, eu quero que o meu vaso seja consertado nesta noite. E o vaso consertado, o irmão sai contente e feliz, chorando, alegre, diz, hoje eu senti a presença de Deus. Por quê? Porque consertou o vaso, e o Espírito Santo fez a obra que devia fazer na tua vida, mediante a obediência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os outros vasos são levados ao forno para serem quebrados, para serem queimados na queima. Vasos rachados e vasos que explodiram. E uma observação importante, aquilo que eu falei, né? Adiantando no princípio. Rachados e explodiram na queima. Tiveram alguma coisa no vaso que não era compatível com a queima. Alguma coisa. O irmão já pensou uma pedrinha dentro do sapato? Olha, uma pedrinha menos do que um grão de pimenta do reino, a metade até, né? Uma pedrinha aqui. Que pedrinha que me incomoda dentro do sapato, não é verdade? Aí bota ela para o lado assim, mas é porque ela está debaixo do pé de novo. Ah não, vou ter que parar, vou ter que tirar. Tinha que tirar o sapato. Incomoda, né? Pequenininha, mas incomoda. Eu quero dizer, igreja do Senhor, no fogo não passa nada. No fogo não passa nada. O irmão, a irmã, o jovem pode dizer, olha, ninguém não viu, ninguém não sabe, mas se tiver o fogo de Deus, vai botar tudo para fora, porque no fogo ninguém aguenta com corpo estranho do mundo lá dentro. É verdade? Não é verdade? A igreja do Senhor está me entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Eu queria que o Espírito Santo interpretasse aquilo que eu estou falando, para que o irmão tenha o merecimento de aprender esta palavra sobre o vaso. Aleluia. Muito bem. Aqui nós vimos que essa explosão deste vaso, esta rachadura deste vaso que aconteceu no forno através de uma queima, é pela jornada da vida. Escute bem, irmãos, é pela jornada da vida que foi ajuntando, escuta, que foi ajuntando e acumulando deuses falsos, a idolatria, sempre acompanhada de corrupção moral, distorção doutrinária, indiferença religiosa, prostituição e toda sorte de pecado que afastam o homem de Deus, como aconteceu com Israel. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel.
toda sorte de pecado e de mal estava com eles. Eles estavam agora desviados da presença de Deus. E por isso Deus levantou o profeta Jeremias para descer ao vale do vaso para aprender. Aonde nós vimos que Deus depois falou com Jeremias no capítulo 4. No capítulo 4 nos diz assim, ó: e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer outro vaso conforme achou por bem. Aqui o requisito desta palavra é o seguinte. Eu quero ser claro, o requisito desta palavra no versículo 4, que quebrou o vaso, mas o oleiro restaurou novamente o vaso. Restaurou novamente o vaso. E por que o requisito era restaurar o vaso? Porque estava no alcance do oleiro. Ele quebrou, tal, fez, mas aí o oleiro estava ao alcance do vaso. Vamos fazer, não? Todos que estão aqui estão no alcance e foram alcançados pelo oleiro, amém? Amém, igreja do Senhor? Graças a Deus, eu fui alcançado. Esse foi um requisito, que ele me alcançou. Eu estava perto dele e ele disse: não, vamos moldar este vaso. Aleluia. A Bíblia afirma que há situações em que já não há solução para o vaso. Tem situações que não há mais solução para o vaso. Os irmãos já viram que muitas vezes a pessoa peca, e o Senhor queria restaurar, restaurou, cai de novo, quebra, racha, o Senhor recupera de novo, e ele até blasfema tudo, e de a pouquinho não há mais solução naquele vaso. Eu vou ler aqui, ó, Provérbios capítulo 6, 14 e 15. Provérbios capítulo 6, os irmãos nem precisam abrir, mas eu vou ler aqui. Provérbios capítulo 6, 14 a 15 nos diz assim, ó, escutem bem. Provérbios capítulo 6, 14 e 15 nos diz assim, ó: em seu coração há perversidade, imagina mal todo o tempo, e incita contendas. Pelo que sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Está vendo? Sem que haja cura. Não adianta. Tem aqui vaso que não tem mais recuperação, e nós devemos cuidar. Ainda fala aqui no versículo, no capítulo 29, versículo 1, nos diz assim: aquele que sendo muitas vezes repreendido, não é humilde, não é obediente, sempre tem que ser repreendido. Aqui ficar obstinado será quebrantado de repente, sem que haja ajuda. Sem que haja ajuda. Nós temos que cuidar deste vaso que é o templo do Espírito Santo, igreja do Senhor. Que seja sempre para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. O barro, quando nós olhamos assim, o barro é simples. É na simplicidade que Deus opera, que Deus quer trabalhar. O barro sou eu, o barro é o irmão, o barro é a irmã. O barro é o básico da nossa vida. E quem dá a dimensão da grandeza é aquele que orna o vaso. Quem dá a dimensão do vaso, que é o tamanho, a prioridade que ele bota dentro, a beleza, é aquele que orna, é aquele que faz, é o nosso Deus que aqui está presente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
O oleiro pega o vaso aleatoriamente. Ele me pegou, ele pegou o irmão, ele pegou a irmã. Aleatoriamente, ele tinha um compromisso de trazer a salvação, de ornamentar, de trazer o vaso à casa de Deus, à casa do oleiro. E aqui nós vimos aleatoriamente, é o que orna mais do que os outros. Ele orna mais do que os outros. É o mesmo barro a demonstrar que Deus não precisa de nada especial para fazer algo belo. Enquanto a beleza do mundo é plastificada e precisa ser reinventada, a divina se baseia na simplicidade. Que o mundo reinventa, plastifica, faz as coisas mais bonitas, torce o bem para o mal, e assim por diante. Eu não preciso falar e nem divulgar, mas as televisões, especialmente televisão é condenada por tantos atos que faz, plastifica, embeleza, mas Deus age na simplicidade que somos nós, os nossos vasos. Amém, igreja do Senhor? Aleluia. Eu quero dizer, e chegando ao ponto final, o oleiro tem tanto orgulho da simplicidade de seu produto, que muitos, o que ele assina na moldagem, quando ele está moldando o vaso, que somos nós, ele está moldando, mas esse vaso, ele já está sabendo, ele é um projetista, um artista, onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas. Esse vaso vai ser útil na minha presença. Eu estou moldando esse vaso, aleluia. Já na moldagem, na pré-natura, antes de entrar no forno, ele já registra a propriedade, Jesus Cristo. Amém? Você tem que ter isso registrado, Jesus Cristo neste vaso, que ele possa alcançar com a misericórdia, que o inimigo possa ler no teu coração, esse aí tem a propriedade registrada lá no céu. Este vaso está cheio da minha glória, este vaso está cheio do Espírito Santo. Quando você começa a falar, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo faz sentir. Aquele que está te ouvindo começa a chorar, começa a sentir a presença de Deus, porque este vaso foi moldado pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia, muito bem. Posso orar? Nós vamos ficar em pé nesse instante. A palavra de Deus foi falada, mas não quero deixar passar esta oportunidade de convidar. Se tiver algum vaso rachado, algum vaso quebrado, eu quero dizer que o nosso Deus, o oleiro, está aqui nesta noite. Eu não sei como é que está o teu vaso, meu irmão, o teu vaso, minha irmã, o teu vaso, jovem. O Espírito Santo conhece a tua vida, Deus conhece a tua vida. E você sabe. Você sabe. Se você está seco da presença de Deus, é porque o teu vaso está rachado. Mas se você glorifica o Senhor, se você fala em novas línguas, o Senhor encheu este vaso de dons espirituais. Chega até aqui à frente. Eu quero te dizer ainda, eu não cheguei lá. Hoje nós temos bastante atribuições, como a tecnologia de máquinas está avançada. O Senhor botou 2 rolos de compressor na nossa vida também. 2 rolos de compressor, sim. 2 moinhos. Moinho que tritura toda a deficiência da nossa vida perante Deus.
se nós estamos sendo machucados, atribulados, quando nós somos atacados, quando nada não dá certo, nós queremos ligar um botão, e esse botão liga o maquinário com a glória, e os dois rolos começam a trabalhar. Está aqui, ó. Está aqui o joelho, ó. Olha aqui, ó. E quando a glória de Deus vem na nossa vida, e nós estamos saltando de alegria, é porque nós estamos triturando a tribulação debaixo dos nossos pés. Você tem a oportunidade desta noite. Esses são os dois cilindros de peso para abater as cargas de tribulação que vem na nossa vida. Nós vamos orar neste instante. Eu tenho certo e por certo que Deus falou através da sua palavra, a interpretação através do Espírito Santo, que o nosso vaso deve ser um vaso ornamentado por Deus. E quando nós abrimos a nossa boca, o Senhor deve falar através da nossa boca às pessoas que precisam ser enchidas pelas palavras de Deus. Aleluia. Nós vamos orar por essas irmãs que estão aqui na frente. Faça um exame de consciência. Pergunte: Jesus, como é que está o meu vaso? A gente faz esse escolhimento: Jesus, como é que está esse vaso? Mas você sabe como é que está o vaso. Faça um exame de consciência. Você tem a oportunidade, que o oleiro está nesta noite aqui. Aqui é a olaria do Senhor, e você pode ser recuperado nesta noite. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero que o evangelista Joab indique alguém para fazer esta preciosa oração por essas vidas. Evangelista, irmão Marquinhos, estará fazendo esta oração. Aleluia. Vamos orar então. Gostaria que a igreja estendesse a mão para cá. Oh, glória a Deus. Deus, Ele tem pressa para salvar uma alma, mas Ele não tem pressa para usar alguém. Por isso que essa palavra aí foi traga ao nosso coração. Por isso que nós que somos vasos estamos na mão do oleiro, e Ele sabe trabalhar do jeito certo. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, eu oro a Ti, ó Deus, para que Tu continue nos abençoando, trabalhando em nossas vidas, ó Deus. A minha vida está nas Tuas mãos. Eu preciso que Tu continues trabalhando em mim, Senhor. Eu preciso que Tu continue trabalhando em cada um, ó Deus, que se encontra nesse lugar, em cada vida, em cada alma, que um dia Tu resgatasse do mundo, Senhor, e agora pertencem a Ti. Ó meu soberano e eterno Deus, continua, Senhor, trabalhando, moldando as vidas de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Somos vasos na mão Tua, ó Pai, e Tu és o oleiro. Continua, Senhor, trabalhando na vida da Tua igreja, para que nós possamos continuar sendo usado por Ti. É a minha oração a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus.